Sim, boa tarde para todos. Tá demais falar que é um jogo importante para a nossa caminhada. A gente sabe da dificuldade que representa um jogo de Libertadores. Ter empatado com o Nacional, a gente não toma esse resultado como resultado normal, porque, obviamente, como os outros times da chave têm a obrigação de fazer pontos em casa, nós também, e a gente contava com a possibilidade de ter uma vitória, e como não teve, obviamente, teremos que fazer ponto fora, e temos totais condições de conseguir esses pontos fora. Amanhã vai ser um jogo chave, um jogo... Sabemos a urgência que, não só a nossa, sino também a urgência que tem o Atlético Nacional de ganhar a partida, não de somar pontos, de ganhar a partida. Teremos que ser, obviamente, esse trabalho do Roger junto com a equipe, de ser inteligentes. Se trabalhou nos últimos dias da melhor maneira para poder afrontar esse confronto amanhã. Confronto importante, da melhor maneira para poder conquistar, obviamente, a vitória, que é o que a gente quer, como sempre a gente fala, mas também ser inteligentes de que outro resultado também pode não manter na briga pela primeira posição. Dália, tudo bem? Tudo bom? Gustavo Berton, ESPN. Dália, a gente vem conversando com o Roger já há bastante tempo sobre essa oscilação que é normal, que toda a equipe sofre durante o ano. A gente já viu o Inter mostrar um grande futebol esse ano, deu uma oscilada nos últimos jogos e ninguém desaprende a jogar, né? Se o time mostrou um grande futebol, certamente vai ter uma retomada em algum momento. E num momento como esse, né, de pressão, como você falou, de o resultado ele é fundamental. Claro que é todo um trabalho para cuidar do corpo dos jogadores, mas é também um momento para cuidar um pouco da cabeça dos atletas. E você que é bom nessa conversa, nesse approach com os jogadores, você tem chegado um pouco mais próximos de alguns ou de todos, ou das lideranças, para cuidar um pouco também da cabeça, para que eles estejam bem também mentalmente para momentos como esse? Acho que é fundamental, né? Do jeito que a gente está encarando esse calendário, até pior do que nos tempos que eu jogava, um calendário que às vezes não te permite descansar 72 horas, calendário que é difícil, com viagem longa, e não é uma reclamação, mas sim é uma realidade que a gente enfrenta e que tem que enfrentar. A partir disso aí, eu acho que destacar também que a gente confia muito no nosso elenco. Nós temos um elenco, fizemos trabalho como para incorporar o elenco e ter jogadores que possam manter o mesmo nível em toda a equipe, dentro do grupo, né? Não é fácil, obviamente tem, eu não gosto de falar de titulares e reserva, mas tem o time, os 11 iniciais que começam a partida, mas quando tu tem essa sequência de jogos e essa demanda física, tu precisa de todo mundo, e esse todo mundo tem que estar preparado para poder afrontar e poder entrar no meio do jogo e poder dar resultado, poder dar o retorno, que não é fácil. Tu entrar no meio de uma correria, no meio de uma fogueira, de um jogo difícil, daqui a pouco com um resultado adverso, e ter que manter o nível do jogador que saiu. Então, esse foi o nosso objetivo, essa foi a nossa ideia. Eu acho que a gente vem por esse caminho. Nós temos um elenco que obviamente, com o trabalho do Roger e do Paixão, nós conseguimos manter a parte tática, que está muito clara de como o Inter tenta jogar e tenta se impor dentro do campo. A parte física, e é um ponto que alguns falaram, não todos, e esses não todos eu acho que tem razão. Esses alguns que falaram, acho que não fizeram a análise certa, porque se a gente teria algum problema físico, não teria virado, não teria ido buscar
muitos jogos dos últimos que a gente teve um placar adverso. No segundo tempo a gente conseguiu virar e conseguiu até empatar com o Nacional. De um 3-0 a um 3-3, e se tinha mais 5, 10 minutos, a tendência era poder ter a oportunidade de poder virar esse jogo. Mas mentalmente eu acho que é um ponto fundamental deles terem a consciência, porque é muito difícil fisicamente o corpo precisa e ele é demandado de uma maneira muito exigente, e quando o corpo não responde, não chega essa decisão para a nossa cabeça. Então mentalmente nós temos que estar fortes, nós temos que estar focados. Nós tivemos alguns dias a mais agora de descanso entre jogo e jogo, mas o que obviamente complica, e concordo contigo, é a sequência de jogos, mas todo o nosso staff, não só comissão, sino fisiologia, departamento médico, fisioterapia, nós que estamos também conversando sempre com a comissão e com os jogadores, trabalhamos para que eles possam ter a melhor estrutura e que possam chegar da melhor maneira no próximo jogo. Alessandro, boa tarde. Boa tarde. Bruno Abchecker, da Rádio Grenal. Tudo bom? Queria te perguntar sobre a situação do vestiário, principalmente depois da partida contra o Corinthians. Porque, além, claro, das polêmicas de arbitragem, que aí ficam mais com vocês, dirigentes, do que com os próprios jogadores, apesar da fala forte e talvez até necessária do Vitão, teve a questão da saída do Alan Patrick no meio do jogo, preocupou a torcida, não sei se preocupou vocês também. Como vocês viram essa recuperação dele para poder estar aqui em Medellín e atuar na partida de amanhã, ele foi extremamente necessário no jogo de ida lá no Beira-Rio? Bom, ele sempre é necessário, né? É o nosso capitão, é o nosso emblema, é o cara que dita, não só ele, não, mas os demais acompanham, mas ele é o cara que é uma referência técnica para o nosso grupo. Eu acho que o Roger já explicou, ele teve um incômodo no intervalo do jogo e, bom, ele decidiu, o Roger decidiu para tirar ele, para não exigir ele, para não arriscar. Até vai ao encontro do que eu respondi para teu colega na pergunta anterior. Nós temos, e a comissão também tem plena confiança nos jogadores que a gente tem. E pensando na sequência, não podemos arriscar nem ele, nem nenhum jogador. Que qualquer risco innecessário, é melhor perder muitas vezes o jogador uma partida do que um mês. Mas que nós temos uma parada agora pela frente, nós temos que, nesses últimos 7, 8 jogos, nós entramos em 3 competições diferentes, e nós temos que, obviamente, o objetivo e a nossa ideia é estar vivo nas 3. Antes da parada, nós temos que ter consciência que vai ser importante a classificação na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, e não se afastar muito do bolo no Campeonato Brasileiro dos primeiros colocados. Mas se ele está bem, se ele está aqui, se ele viajou, é porque tem totais condições de jogo. Teve algumas notícias assim que deixam a gente um pouco, não chateado, mas deixam a gente um pouco desconforme com o que se publica, o que se fala. Ele não teve não teve nenhuma necessidade de fazer exame, não fez nenhum exame, não passou por nenhum exame, até porque não foi um desconforto, foi um incômodo que teve e teve a decisão junto com a comissão de sair. Foi uma preservação, sim. Então ele não fez nada, ele se recuperou, tem uma recuperação normal. Domingo, segunda-feira, terça-feira treino, hoje certamente ele vai fazer parte do treino e amanhã, obviamente, se ele está em totais condições, se o treinador dispor dele, vai colocar ele
com a faixa no braço. Boa tarde, D'Alessandro. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Boa tarde. 2 dúvidas. Primeiro, o Inter tem um diagnóstico sobre as causas dessa oscilação que o Inter teve nas últimas partidas em relação ao excelente desempenho que o Inter vinha tendo e que chamava a atenção do Brasil todo? E a outra dúvida é, em cima da tua primeira resposta, considerando que é difícil jogar aqui em Medellín contra o Atlético Nacional, significa que o empate, o Inter vai tentar ganhar, mas se eventualmente empatar, é um resultado a ser considerado bom em termos de tabela? Oscilação, eu acho que, obviamente, na nossa aldeia, a tendência é sempre equilibrar, a tendência é sempre subir baixar um pouquinho o outro, e quando o outro está mal, o que está bem, começar a achar coisa. A oscilação é normal, até porque, eu vou citar 2 exemplos, o Flamengo já oscilou e hoje está levantando a sua produção, mas já teve essa oscilação. O Palmeiras também começou não do jeito que a gente conhece o Palmeiras, e hoje o rendimento dele também tem melhorado e muito. Acho que todas as equipes vão passar por isso, né? A gente faz um diagnóstico interno, obviamente, mas o que eu posso falar aqui fora é que tem muito a ver. O Inter chamou muito a atenção nos últimos meses, o ano passado, pela forma como o Inter encarou os jogos, no trabalho do Roger. A nossa preparação física foi muito elogiada também, o trabalho do nosso treinador também. E no futebol não tem mistério, todo mundo se conhece, então as equipes começam a trabalhar de uma maneira diferente nos confrontos contra o Inter. E o que a gente vê é que hoje enfrentam de uma maneira diferente pelo respeito que tem pela maneira que a gente joga, pelos jogadores que a gente tem, pelo nosso trabalho coletivo, a nossa força coletiva que já foi mostrada. E essa oscilação a gente toma como normal. O importante é que a gente oscile, mas que também nessa curva descendente a gente consiga ascender novamente no momento certo. Empate. A gente não vem para empatar. Se acontecer o empate, a gente vai fazer a avaliação que tem que fazer, mas obviamente o empate nos deixa... Eu não quero falar muito do empate, porque depois vão falar que a gente veio para empatar. Eu já conheço você, mas... A gente não vem para empatar. A gente vem respeitando o adversário, sabendo que o adversário tem ferramentas, tem um time muito bom, um time muito bem treinado por um amigo meu, que a gente se criou junto no River Plate, com ele e com o auxiliar. Conheço bem ele. É um time que tem velocidade, que tem potência, que tem jogadores de qualidade, que tem no seu camisa 10 também a sua referência técnica, o Cardona, mas que a gente tem totais condições de fazer um jogo de igual por igual e de ganhar aqui na Colômbia. Mas nós vamos tomar nossos recaudos para poder não sofrer dentro do jogo e poder levar o jogo para o lado que a gente acha que é o melhor, para o lado que a gente acha que tem que levar, que não é aquela vertigem que a gente passou por alguns jogos, nessa trocação de ida e volta, não convém para a gente. Nós temos que tentar comandar o jogo, ditar o ritmo do jogo, que vai ser difícil, não vai ser fácil, mas volto a repetir, nós temos totais condições. E depois, se acontecer o empate, a gente vai fazer a avaliação que deve fazer. Boa tarde, D'Alessandro. Boa tarde. Luan Santos, da Rádio Inferno. Dali, conversando com alguns torcedores do Atlético Nacional aqui, me chamou a atenção uma declaração de vários deles, que é tratando este jogo contra o Inter como o jogo do ano para eles aqui, porque eles entendem que uma vitória contra o Inter é fundamental para a campanha deles na Libertadores. Tendo em vista isso, o Inter vai encontrar um ambiente de muita hostilidade por parte da torcida e muita pressão por parte do Atlético Nacional. Como vocês têm trabalhado isso, principalmente nos minutos iniciais, que tem sido ultimamente um calcanhar de Aquiles do Inter? O Inter tem tomado muitos gols nos minutos iniciais. Como trabalhar isso para o Inter acabar não sendo atrás no placar? Eu acho que são circunstâncias do jogo. Obviamente que a gente não
faz parte do jogo, mas não fazia parte dos últimos tempos, né? Como um trabalho coletivo. A gente não tinha tomado gols no começo do jogo, mas isso sabemos que também faz parte da maneira com que os times vêm a jogar e da maneira que os times estudam a nossa equipe já. Eles sabem como a gente joga. A gente não vai renunciar, e foi dito pelo nosso treinador, a gente não vai renunciar à nossa maneira de jogar, mas sim vamos tentar, e nós temos que ser inteligentes para poder contrarrestar essas ferramentas que o time adversário utiliza para poder chegar no nosso gol e poder ser objetivo. É o jogo da nossa vida também. É um jogo importantíssimo para nós, porque como o Atlético Nacional sabe que ganhando ele ficaria em segundo do grupo, a gente sabe que ganhando encaminharia possivelmente, não matematicamente, mas possivelmente encaminharia ou estaria mais perto de uma classificação, né? Tanto primeiro ou segundo. Mas uma vitória para nós é vital, é fundamental. Nós temos mais um jogo com o Nacional depois e o último jogo com Bahia em casa. Então, eu posso falar para eles também que é a nossa vida. A Libertadores é um objetivo muito grande para nós. Eu sempre digo que a Libertadores tem 2 campeonatos dentro de um e eu tratei sempre ela, por enquanto fui jogador. Primeiro classificar de qualquer jeito, nós temos que classificar e depois no mata-mata é outro campeonato, é outra história, né? Então a classificação para nós é importante e passa muito pelo jogo da manhã. Alessandro, boa tarde. Boa tarde. Solar, voz do Gigante. Queria voltar em 2 respostas suas, essa última e também uma que você cita que o objetivo do Inter é estar vivo nas 3 competições na parada do Super Mundial. Acho que além, né, da Libertadores ser 2 momentos, a temporada do Inter também pode ter 2 momentos. Queria ouvir você, né, que trabalha no departamento de futebol, como é que o Inter vem se planejando para este momento? Afinal, a gente tem visto algumas notícias sobre interesses de clubes de fora, vindo observar jogadores do Inter, né? A gente sabe que não é de hoje o destaque do Vitão, do próprio Bernabei. Como é que vocês têm avaliado isso? Chegou algo para vocês em relação a isso? Como é que vocês estão planejando essa janela, por mais que haja uma importância na Libertadores, mas ela pode ser diferente ali na frente? É verdade, né? E que bom, né? Quer dizer que os nossos jogadores estão se destacando, estão mantendo um nível importante para poder chamar a atenção de time da Europa. A gente vem trabalhando, a gente não pode começar a trabalhar um mês antes, se a gente vem trabalhando, e não parou de trabalhar até, desde a janela anterior, mas sabemos que tem uma janela importante no meio do ano. Sabemos que o calendário europeu trabalha muito mais no meio do ano do que no final do ano nosso, né? Calendário diferente. Nós estamos preparados, mas também eu posso dizer que a gente não vai desmanchar nossa equipe. Nós falamos isso no final do ano. E eu não posso, obviamente, eu sou diretor esportivo, não sou diretor executivo, está aqui. O Massuco está aí me acompanhando. Ele é muito mais... ele pode falar muito mais, claro, sobre isso, mas eu posso dizer que a gente vai, nosso objetivo é manter a nossa base, porque nosso departamento de futebol acredita numa coisa que é importante, que é a continuidade, não só da nossa comissão, sino também do nosso grupo, né? O Inter vem... o último título importante foi a Recopa de 2011 e até eu fico constrangido de falar isso, né? Faz muito tempo. Eu sei que é ruim lembrar dessas coisas, mas é a nossa realidade. A gente recuperou terreno que não é pouco no nosso estado, ganhando um título gaúcho, e que é importante, mas que não é o mais importante que a gente quer conquistar. Mas acreditamos em continuidade.
O Inter sempre, eu vivi isso sempre que mudou a toda hora a sua comissão, sempre que mudou a toda hora de jogadores, sempre que não manteve uma base do elenco, de time, sempre ficou muito mais difícil conquistar objetivos, sempre ficou muito mais difícil conquistar títulos. Acredito muito na sequência, na continuidade de trabalho para poder estar mais perto. Isso não te dá o 100% de certeza que tu vai conquistar. Mas sim, eu acredito que a gente vai estar muito mais perto dessa conquista. Pode acontecer ou não, mas essa é uma convicção que a gente tem que ter, senão a gente entra na loucura do futebol e sabemos que o resultado manda, que o resultado é difícil manter com resultado negativo, mas também a gente vê muita troca de treinador, muitos times sem treinador com 3, 4 meses de trabalho, e a gente não quis isso. Volto a repetir, a renovação do nosso treinador, do contrato dele, foi para poder continuar com um trabalho. O nosso departamento tem que se manter forte. E não aconteceu ainda esse momento, e espero que não chegue esse momento de crise, que alguns tentam implantar no nosso momento, e estamos muito longe disso, mas trabalhamos para que não aconteça, para que a nossa comissão possa ter tranquilidade para poder trabalhar, os nossos jogadores possam se sentirem blindados realmente, e a gente sim vir aqui como departamento de futebol e poder trocar uma ideia com vocês, e obviamente quando tem notícias que a gente não concorda, poder discuti-las com vocês e poder mostrar a nossa convicção no nosso trabalho. Dali, boa tarde. Boa tarde. Lucas Dias, canal Lucas Dias. Tudo bem? Aproveitando essa sua última resposta até de crise que tenta se criar e coisas que vocês como departamento de futebol discordam e tentam ao máximo blindar o Roger e a comissão, como tu citou. O que aconteceu nos últimos dias para que isso tenha incomodado vocês? O que chegou até vocês que vocês discordam? E dentro disso, muito do que se cobrou, e talvez tenha sido alvo dessas críticas, o seu trabalho, do próprio Roger, enfim, da comissão, tenha sido a baixa nos jogos importantes, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, porque o Inter teve um rendimento muito alto no Gauchão, e se sabe também que, além da qualidade do time do Inter, o Inter no Gauchão acaba enfrentando times mais fracos, de divisões mais baixas. Talvez não tenha sido um choque de realidade a partir do momento que começou a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil, e talvez o Inter agora entenda que Flamengo, Palmeiras, outras equipes como Botafogo, que foi campeão ano passado, ainda estejam aquele degrau acima? Não, incomodar não. Eu estou aqui para debater com vocês, para poder, obviamente, intercambiar ideias. Obviamente a gente escuta muita coisa que é verdade, e vocês estão para analisar o nosso rendimento, o nosso trabalho. Ultimamente se individualizou muito quando não se consegue o resultado, quando se perde uma partida, se individualiza muito, se coloca a responsabilidade em um setor, e eu acho que não é por aí. Acho que não é por aí. Eu acho que, eu já falei realmente o que a gente sente. Nós temos que admitir que, obviamente, o rendimento não é o mesmo rendimento que o ano passado, e aí eu preciso alencar o ano passado também com o Gauchão, porque o trabalho do Roger vem desde o ano passado. E para nós não surpreende um pouquinho a oscilação, porque o ano passado nós enfrentamos times também do Campeonato Brasileiro que vinha numa sequência muito boa, e nós tivemos 16 partidas sem perder. E esse ano nós tivemos 17 partidas sem perder. Então o time conseguiu manter um nível, um rendimento. E em duas fases desse trabalho do Roger, a gente conseguiu manter. Então isso pode acontecer novamente. E entre essas duas fases também a gente oscilou. Teve jogo do Gauchão que a gente não fez uma boa partida. Obviamente, sem desmerecer as equipes do Gauchão, o nível não é o nível que a gente enfrenta o Campeonato Brasileiro, a Copa de Libertadores.
é muito mais parecido, de repente, com o jogo da Copa do Brasil, e isso citado por vocês também, o jogo com o Maracanã, que se assemelha muito mais a um jogo de Copa do Brasil da primeira fase do que o jogo do campeonato, mas a gente faz o diagnóstico interno, volto a repetir, mas a gente concorda com muitas coisas, com muitas análises de que vocês fazem, mas a gente não concorda quando se individualiza muito, né? Obviamente a cobrança interna existe, sabemos as oscilações que teve o time, muitas vezes no rendimento também, desatenção, desconcentração, foi muito mais desconcentração e desatenção em algumas partes dentro do jogo do que o próprio rendimento, porque o rendimento a gente não tem como reclamar aqui de entrega, de falta de vontade, a gente não tem como reclamar isso. Em outros tempos, sim, muitas vezes vocês reclamaram disso. Eu não vejo vocês reclamarem disso. Eu vejo vocês reclamarem e analisarem uma falta de atenção na bola parada, que a bola parada vinha sendo muito forte e de fato é forte. Só que a gente não tomou bola parada, senão bola aérea, que é diferente, bola em movimento. E que a gente vai ter que ajustar. Sempre tem ajuste para fazer. Os times que tu citou, hoje eu vejo, e não tenho dúvidas disso, é uma opinião minha, depois de ter visto o último jogo do Palmeiras, eu vejo o Palmeiras por acima do resto. E o Flamengo pela qualidade que ele tem. Mas eu vejo o Palmeiras com um poder de marcação, poder de indignação, poder de entrega, poder de pressão. Eu vejo uns pontos no Palmeiras, até falado por você muitas vezes, que no futebol muito vistoso, mas que existe uma entrega, uma competitividade enorme. Eu acho que o caminho é esse. Tu pode, daqui a pouco, baixar um rendimento técnico, mas a competitividade não pode baixar. E aí é o ponto que a gente vai continuar batendo e que o nosso time não mostrou ainda. E essa é uma tranquilidade que a gente tem. E depois fazer os ajustes que tem que fazer. E isso é trabalho do nosso treinador, do Rocha e da comissão, ajustes técnicos, táticos, ajuste de bola parada, ajuste de bola aérea, e coisas que a gente tem que ajustar, porque sempre tem coisas a melhorar.